palavra do Senhor, a preparação para a guerra, né? Nós estamos aí, a nossa vida é uma guerra constante, é uma guerra contra as potestades, contra a nossa carne, uma guerra contra o mundo, né? Então, leamos a palavra do Senhor que está em Deuteronômio 20, capítulo 20. Aí diz assim a palavra do Senhor: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, deles não terás medo. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne à sua casa, para que porventura não morra na guerra e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós vimos aqui, irmãos, que tanto naquela época como nos dias de hoje, todo o exército, ele tem uma preparação, né? E nós sabemos que na nossa vida também, nós temos que ter uma preparação. Há preparação para tudo, né? A gente se prepara para sair, para fazer alguma compra, para ir para o meio, né? Para fazer alguma coisa, a gente sempre se prepara. Se prepara para fazer um vestibular, se prepara para estudar, se prepara para o próximo emprego, se prepara para fazer uma ginástica, um regime. Há tudo uma preparação. Há preparação para tudo, né? Nós nessa vida há preparação para tudo. E muito mais, irmãos, a preparação para uma guerra. É muito mais. Se nós preparamos no dia a dia preparação para tudo, muito mais para uma guerra. E nós vimos cada dia que passa, irmãos, cada dia que passa, a palavra do Senhor tem se cumprido, né? A palavra do Senhor tem se cumprido, e melhorar, nós sabemos que não tem como. O Senhor tem nos guardado, o Senhor nos protege, o Senhor não deixa faltar nada nas nossas vidas. Não é preciso nos preocupar, mas precisa de haver uma preparação. Preparação na guerra espiritual. Se naquela época havia uma preparação, acredito que quem também já se alistou,
também houve uma preparação, né, para se alistar, para estar à frente de um exército. Há uma preparação rígida. É muito rígida a preparação. E na vida espiritual também há uma preparação. E tem que ser maior ainda essa preparação. Porque além de destruir, além do inimigo destruir a nossa vida espiritual, ele destrói também a nossa vida física, ele destrói a nossa vida financeira, ele destrói a nossa vida familiar, né, conjugal, ele destrói tudo. Por quê? Essa é a função dele. A palavra do Senhor nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Esse é o nosso Deus. Então aqui os oficiais, eles ali, os sacerdotes, eles animavam. Os sacerdotes sempre falavam para o povo, aquele exército enorme de soldados. Havia também ali, reuniam-se para se preparar, para convocar aquele povo. O povo tinha que estar preparado para a guerra, para sair, para guerrear. Então, a primeira coisa que eles faziam era falar ao povo para que o povo não temesse. Ainda que o povo visse, né, aquela multidão, que o exército do inimigo fosse maior, que o exército do inimigo tivesse muitos cavalos, muitas armas. Eles falavam assim: olha, vocês não temam diante deles, não abaixe a cabeça diante deles. Ainda que vocês virem muitos cavalos e carros e um exército preparadíssimo, maior que você, não temas, não tremam diante deles. Por isso venho nesta noite, aleluia, em nome de Jesus, em nome daquele que te chamou das trevas para a luz, daquele que te escolheu. Eu venho no nome de Jesus te dizer: não temas a enfermidade, não temas a situação, não temas as dificuldades, não temas o desemprego, não temas as palavras daqueles que vêm como exércitos, como ondas gigantes, falar ao ouvido, porque o que nós ouvimos falar nas redes sociais, irmãos, nós não devemos dar crédito. Nós não devemos parar, ficar sentados ouvindo essas notícias, porque o diabo ele veio para isso, né? Para amedrontar. Já viu aqueles cachorros, que é aqueles cães, cachorros que latem e até assusta a gente? Só fazem isso porque o Todo-Poderoso está conosco. Então não vamos ficar perdendo tempo ouvindo esses noticiários, porque só falam coisas para bater a fé. Esses noticiários que tem por aí não contam uma coisa boa. Então vamos ficar com a palavra de Deus. Vá sentar, lê a palavra. É melhor do que ficar sentado aí ouvindo esses noticiários. Dobre o joelho e ore por aqueles que estão lá fora, né? Então a primeira coisa é isso.
Eles diziam: ei, não temas. Por que vocês não devem temer? Por que vocês não devem ficar com medo? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. É poderoso para te guardar, é poderoso para te dar vitória, é poderoso para te livrar de todo vírus, é poderoso para te guardar, é poderoso para te dar força, para te alegrar o teu coração, para dar paz, aleluia, para dar tudo que nós precisamos. O Senhor, nosso Deus, é poderosíssimo. Então, para que temer? Para que ficar assustado? Tem pessoas que não chegam nem perto, medo do corona. Para que isso? Gente, nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Então não tenha medo. Aí ele vem e fala assim: aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Ele fala: não amoleça o vosso coração. Deus não nos deu um espírito de medo. Vocês têm medo? Então ore e repreenda esse medo. Lance esse espírito do medo para longe. A palavra do Senhor diz: eu não vos dei um espírito de temor. Deus nos deu um espírito de coragem, aleluia, porque Ele é o nosso general, Ele é o sumo sacerdote, Ele vai na frente, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Então os oficiais ali, depois que o sacerdote dá aquela palavra animando o povo, aí os oficiais falam àquele povo, fala: ei, qual é o homem aqui que você fez uma casa, você construiu uma casa, mas você ainda não a consagrou? Você edificou, fez aquela casa linda, mas você não entrou dentro dela, você não a consagrou. E ele pergunta. Aí se tivesse um homem, levantasse a mão e falar: ei, volte lá, volte e consagre a sua casa. Sabe o que o Senhor está falando para nós nesta noite? Ei, a sua casa está consagrada a mim? A nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser consagrado ao Senhor. Precisa ser consagrado todos os dias ao Senhor. Ei, nós não podemos sair para a guerra, para lutar com o inimigo, com o coração que não é consagrado ao Senhor. A nossa vida, a nossa mente tem que ser consagrada ao Senhor. Tem que eliminar tudo que é de ruim e falar: Senhor, esse templo é teu, seja feita a tua vontade e não a minha. Glória seja dado o nome do Senhor. Olha que maravilha. E aí ele fala: volte, consagre a casa lá. Porque se você não entrar e não consagrar aquela casa, vai vir o outro, você vai para a guerra, vai acabar morrendo e o teu inimigo vai entrar e vai consagrar. Sabe o que acontece quando a nossa vida não está consagrada ao Senhor? Na guerra, o inimigo invade, o inimigo toma posse, coloca pensamentos malignos, coloca temor, medo. O inimigo vem e rouba a nossa coroa, rouba o que tem mais de precioso na nossa vida. Não deixe não deixe que o inimigo roube, toma conta da tua casa espiritual. Vigia, olha a sua língua, olha o seu olhar, o seu pensar. São pensamentos de paz? O que você fala vem de Deus, é bom para edificação?
Então olhe lá, consagre a sua casa, consagre a sua boca, o seu olhar, o seu pensar. Glória seja dado o nome do Senhor. E ele vem, ele continua a perguntar: ei, tem alguém que você plantou uma vinha e você ainda não desfrutou dela? Então volte e vá desfrutar da sua vinha, porque você pode morrer na guerra e alguém vem e vai desfrutar da sua vinha. A palavra do Senhor está falando então aqui para nós, irmãos, que tudo aquilo que nós plantarmos, se nós plantarmos, a palavra do Senhor, ganharmos alma para o Senhor, nós somos os primeiros a desfrutar. A vinha fala de plantação, aquilo que nós plantamos. E aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Por isso que nós temos que plantar coisas boas, nós temos que plantar a palavra do Senhor nos corações daqueles que estão lá fora. Então é maravilhoso saber que a palavra do Senhor nos diz que aquele que sai a semear, é a semente, chorando, andando e chorando, vão vir alegre, desfrutando, alegre, porque ganhou almas para o reino do Senhor, porque houve frutos, e nós temos que nos alegrar. Fala para nós nos alegrarmos, porque as almas vão vir. Ainda que você plantou, você jogou a semente, tenha certeza que seu filho vai vir, tenha certeza que aquela pessoa que você está orando, que você falou de Jesus para ela, tenha certeza que eles vão vir, você já plantou, então tenha certeza que você vai colher o fruto, não se preocupe, deixe na mão do Senhor. Aí ele fala assim: qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu, vai e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a desfrute. Está falando do homem que às vezes que ele estava noivo, e ele ainda não tinha casado com ela. Aí falou: vá, case, porque antigamente era assim, o homem chegava, e conversava com a moça e depois já pegava ela para casar. Não é como os dias de hoje o namoro, Mas tinha que voltar. Isso fala de quê, irmãos? Primeiro o Senhor fala da nossa vida espiritual. Segundo, ele vai falar daquele que está próximo de nós, de tudo que a gente planta para os nossos semelhantes, que a gente faz para os nossos semelhantes. E agora ele vai falar da esposa, o homem que tinha ainda a sua esposa e ainda não foi para a lua de mel com ela, não ainda desfrutou, vai lá. Não pode ir para a guerra desse jeito, falando do nosso cônjuge, da nossa família. Cuidado com a família, tenha amor com a sua família, ame a sua família, proteja. Faça de tudo antes que o inimigo roube. Muitos aí estão deixando aí e não estão vigiando, o diabo está levando os filhos. Está roubando filho, está roubando o esposo, está roubando a esposa. Quantos casamentos desfeitos aí, porque não houve vigilância, foi para a guerra e esqueceu de vigiar, de cuidar dos seus. E está falando: cuide dos seus, antes que alguém venha e roube. A preparação para uma guerra, irmãos, é muito difícil e é uma coisa que precisa, é uma necessidade de se preparar para a guerra.
Primeiro, ele fala aqui da nossa vida espiritual. Segundo, ele vai falar de tudo aquilo que nós plantamos para os nossos semelhantes. Depois, ele vai falar sobre a nossa família, para nós termos cuidado com a nossa família, amar, zelar, cuidar, vigiar, para orar por eles, jejuar por eles, pedir sempre para Deus, cobrir com o sangue dele, né? Repreender todo o embaraço, todo laço da família, orar e repreender. E terceiro, por último, ele vem falando dos medrosos. Ei, tem algum homem aí que está com medo? Que você é medroso? Se for medroso, volte, vá embora. Na guerra não pode ter medo. Se tiver medo, morre. Então, Deus disse que Ele não nos deu um espírito de medo. E a palavra do Senhor vai dizer também em Apocalipse que os medrosos ficarão de fora. Pessoas que têm medo de fazer o bem, têm medo de falar de Jesus, têm medo de ser crente, de falar que é um cristão, têm medo de alguma coisa acontecer com ele. Medo não vem de Deus. Então o Senhor está falando hoje para nós, olha, é hora de preparar, todo dia é uma guerra contra o inimigo, se prepare, vamos nos preparar. Jesus, Ele está às portas, Jesus logo vem buscar a sua igreja, então é necessário se preparar, se prepara em casa, vigia. Ainda que não tenha o tempo para reunir, mas você tem que fazer a sua parte, né? Então vamos nos preparar para a guerra, porque assim o Senhor se agrada de nós e nós venceremos a guerra, porque o nosso Deus está conosco. Que Deus continue abençoando todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nesta hora, irmãos, nós vamos ver aqui, aleluia, nós temos aqui algumas pessoas, alguns irmãos que compartilharam, né, esta live. Está aqui os nomes, né, que estão aqui, o nome das pessoas que compartilhou a live. E louvado seja o nome do Senhor, né? Vocês devem, tomara que seja eu, tomara que seja eu. Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá pegar. Glória a Deus. Vamos ver aqui quem foi. Miriam Edson, que foi a ganhadora desse CD, a ganhadora desse CD, Miriam Edson, dê um joinha aí, fale aí conosco, glória a Deus, parabéns, Miriam, que Deus continue te abençoando, você depois, você ou alguém da família retire aqui na casa pastoral. Que Deus continue abençoando a sua vida. E a todos os irmãos que estão aí, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, né? Estamos com muita saudade de vocês, estamos orando e Deus o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Vamos estar orando nesta noite, entregando a vida de cada um de vocês. Tenha certeza da vitória, se prepare, não descuide, né? Mas vigie sempre, não deixe que a sua fé, desvaneça. Peça sempre ao Senhor para que aumente a sua fé. E lendo a palavra do Senhor, que você vai ver a sua fé aumentada. Se você estiver triste,
vai ler a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, você vai ver, Deus vai falar com você, né? Está alegre, cante louvores, louve ao Senhor, né? Exalte o Senhor em todo o tempo, né? Sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça.